Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que a maravilhosa graça, que a perfeita paz de Cristo Jesus possam na sua vida trabalhar para que você seja aperfeiçoado a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa mais feliz, a ser uma pessoa mais forte, a ser uma pessoa mais ungida e, consequentemente, mais abençoada e vitoriosa. A unção de Deus na nossa vida faz um diferencial enorme, porque a unção de Deus nos protege contra os ataques do inimigo, a unção de Deus nos alegra, mesmo nos momentos difíceis da vida, a unção de Deus nos cura nos momentos mais complicados da nossa saúde, porque a unção de Deus trabalha de forma a nos ajudar a vencer o mal, para que vivamos uma vida melhor, mais feliz, mais abençoada. Então é hora de você viver comigo esta obra ungida, porque quando eu falo de Jesus é porque eu estou na unção. O próprio Jesus disse: o Espírito de Deus é sobre mim, pois me ungiu para pregar o Evangelho, para libertar os oprimidos, para dar vistas aos cegos, para conduzir as pessoas a experiências novas e especiais com Deus. Então veja, esse é um momento de unção para a sua vida. E quando eu for orar no altar da intercessão, no final do programa, eu vou ungir a minha mão, estender essa mão ungida sobre você. Olha, este é um programa para você assistir do início ao fim. Às vezes você olha para o relógio e diz: meu tempo está vencido. Pode ser que você tenha um compromisso, mas se for possível, atrasa um pouco neste compromisso e assista ao programa inteiro, porque isso vai fazer de você uma pessoa muito mais forte, muito mais feliz, muito mais abençoada, muito mais vitoriosa. E às vezes até nesse compromisso, que seja uma entrevista, seja um encontro com alguém, você vai já com outra visão das coisas, outro querer no seu coração, porque a palavra de Deus vem aos nossos corações e produz em nós aquela sensação maravilhosa de força, de graça, de vitória, de confiança, porque Deus fez o ser humano não porque ele ficasse aí de cabeça baixa, dizendo: eu sou um perdedor, eu sou um derrotado, eu sou um fracassado. Não, Deus te fez para ser vencedor. Deus te fez para ser alguém diferenciado. Deus te fez para fazer de você um instrumento que provoca mudanças em todas as áreas da vida. Mas para isso você precisa ter parâmetros, para isso você precisa ter valores, para isso você precisa ter princípios, porque tentar mudar as coisas observando violência e outras coisas parecidas não tem nada a ver. O propósito de Deus é nos fazer influenciadores para o bem e nunca para o mal. Infelizmente, tem muitas pessoas hoje que são agentes do mal para tirar a vida, para tirar aquilo que pertence a outro, para praticar todo tipo de violência contra a criança, contra o jovem, contra o adulto, contra o idoso, contra o patrimônio, contra a nação e assim por diante. Não é esse o propósito de Deus. O Evangelho de Cristo entra na vida para transformar esta velha criatura, cheia de mazelas as mais difíceis, numa nova criatura que pratica o bem, que vive as coisas boas, que deseja o bem para os outros e assim por diante. Muita gente quer fazer sucesso e quer subir em alguém, destruindo sua reputação, sua imagem, para que ele possa ter a sua estrela brilhando. Não é esse o propósito divino. Existe espaço para todas as pessoas nesta vida. Todos podem brilhar como uma estrela no céu, mas cada um trilha o seu caminho, cada um cumpre a sua missão, cada um faz o que lhe compete fazer e sai lá na frente vitorioso, abençoado e feliz, sem destruir ninguém, sem nem desejar o mal para alguém.
Então é hora de nós pararmos um pouco e sair dessa luta inglória de querer destruir os outros para que você possa alcançar algum propósito e dizer, tá bom, deixa cada um cuidar de si, eu vou cuidar da minha vida, sem desejar o mal para ninguém, sem destruir nada e ninguém, e assim você será a pessoa mais forte, mais feliz, mais abençoada e mais vitoriosa da Terra. É hora de parar um pouco no estilo de vida destruidor que alguns estão vivendo e dizer, eu vou ser um construtor a partir de agora. Eu vou ser alguém que vai contribuir para o bem-estar de outras pessoas. E Deus vai te usar nesta tarefa importante de reconstruir a sua história, ajudar a reconstruir a história de outras pessoas, para que vivamos num mundo mais ordeiro, num mundo mais harmonioso, num mundo mais feliz. O próprio Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se nós buscarmos esse ânimo, esse bom ânimo dito por Jesus, nós vamos observar que podemos contribuir para um mundo melhor, para uma vizinhança melhor, para uma vida abençoadora e, consequentemente, muito abençoada. O Falando ao Coração existe para conduzir você por esse caminho. Durante o programa, eu oro com você, faço 2 orações. Na primeira, eu vou pedir a bênção da recompensa na vida daqueles que contribuem com o programa. Na segunda oração, eu vou pedir a bênção na vida de todos vocês que vão orar comigo. Então, fiquem todos atentos, viva comigo esse programa do início ao fim, pega esse controle remoto, coloca longe de você, para você não ser tentado mudar de canal, segura esse dedo para não mudar aí no seu smartphone, no seu computador, onde você está me assistindo, e tenha certeza, bênção Deus tem para você, e não é uma só não, são muitas bênçãos a cada dia. E no programa de hoje, elas estão esperando por você. Durante o programa, você vai sendo tocado, você vai sendo abençoado, você vai tornar-se uma pessoa feliz e vitoriosa. Hoje é segunda-feira, 20 de janeiro, e é dia de falar do salmo de campanha da semana. E o salmo desta semana é um salmo preciosíssimo, Salmo 79, salmo de número 79. Já são 824 semanas propondo aqui as campanhas dos salmos. Você não pode ficar fora deste salmo. Você não pode ficar fora desta campanha nesta semana. Faça a campanha para você ou para alguma outra pessoa e a mão de Deus estará estendida. E tanto você como outros serão todos abençoados por Deus. Deus tem uma obra importante, maravilhosa para fazer na sua vida através desta campanha. Quero orar por você que é um evangelista associado, quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua contribuição e pedir para que você seja uma pessoa muito abençoada e próspera. Oremos, querido Deus e Pai. Para manter esse programa no ar, eu dependo dessas pessoas que contribuem, que me ajudam, para que os recursos possam existir, para cumprir os compromissos necessários para que este programa aconteça. Por isso eu quero te pedir nesta hora, e faço isso, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa todas essas pessoas, estendas as tuas mãos sobre cada uma delas, para que elas sejam recompensadas por ti, por essa semeadura, por esse investimento que elas fazem no teu reino, na tua obra. Abençoa, Senhor, estes teus filhos, eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Olá, querido pastor Gentil. Somos Valmir e Rosana, telespectadores do Falando ao Coração e agora também membros da Igreja Betel em Goiânia. Temos um testemunho de milagres para compartilhar com todos desse programa. Nosso filho Caio, a partir dos 4 meses de idade,
nós começamos a perceber que ele não respondia aos movimentos normais de um bebê, como firmar o pescocinho, ficar durinho, rolar de um lado para o outro, segurar objetos, coisas simples que uma criança dessa idade já consegue fazer. Levamos nosso filho ao médico, foram feitos vários exames, como tomografia computadorizada, ressonância magnética, exame do coração, todos deram resultados normais. Então, ao fazer o eletroencefalograma, apresentou epilepsia focal. Ele foi medicado, chegando a tomar 5 tipos de remédios, mas sem efeito algum. Sofria com as crises. Isso nos angustiava muito. Foi pedido um novo exame, o exame da bochechinha. Esse exame só é feito em um único lugar no Brasil, na cidade de São Paulo. E para piorar a situação, nosso plano de saúde não cobria as despesas. Dias depois, assistindo o programa Falando ao Coração, Deus nos impulsionou a fazer as campanhas dos Salmos em favor do nosso filho, pedindo a cura daquele mal. Fomos até a igreja Betel. Lá o pastor Gentil orou fervorosamente pelo nosso filho e a partir desse dia começamos a frequentar a igreja. Nossa fé começou a ser acrescentada. E cada culto que participávamos, as portas foram se abrindo. E de uma maneira inexplicável, como um verdadeiro milagre, conseguimos realizar o exame. Na volta ao consultório médico para uma nova avaliação, a médica disse que o resultado do exame da bochechinha tinha chegado. E o resultado era deficiência de sepiaterina redutacel, que significa atraso no desenvolvimento. Ele foi medicado e há 2 semanas atrás ele repetiu o eletroencefalograma e o resultado dizia total normalidade, diferente dos resultados anteriores. Ou seja, meu filho estava curado. Hoje ele não sofre mais com as crises, já firma bem o seu pescocinho, senta sozinho, já está firmando as perninhas, tudo funcionando normal para uma criança da sua idade. Hoje na nossa casa é só alegria. Deus é fiel, louvado seja o seu nome. Agradeço a Deus pelas grandes vitórias. Agradeço também ao programa Falando ao Coração e à Igreja Betel que nos acolheu com tanto carinho. Deus faz maravilhas e toda honra e toda glória sejam dadas a Deus nosso Senhor. Esse é o testemunho do Valmir e da Rosana aqui de Goiânia. Eles vieram para a igreja por essa circunstância e através do Falando ao Coração, aqui confessaram Jesus como Salvador, já estão na preparação para serem batizados e eu quero nesta hora louvar a Deus pela vida deles e pela vida do pequeno Caio. Graças a Deus. Esse é o Deus que nós servimos, opera milagres e conduz a pessoa à melhor decisão da vida, que é receber Cristo como seu Salvador pessoal. Vamos para a leitura do Salmo de campanha desta semana? Leia comigo cada versículo e tenho certeza que Deus tem uma obra importante para fazer na sua vida. Leiamos juntos, versículo 1. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém ao montão de ruínas. Aqui fala de um comportamento hostil que muitos têm contra aqueles que servem a Deus e aqueles instrumentos ou patrimônios ou meios pelos quais Deus é mostrado para os povos. Veja que o salmista começa dizendo desta posição de hostilidade de até nações contra Deus. Isso não é novidade. Nós sabemos que ainda existem nações que é proibido ler a Bíblia, é proibido pregar o Evangelho, e pessoas que insistem em fazer estas coisas, porque é bíblico pregar o Evangelho, elas são muitas vezes presas, são levadas
para trabalhos forçados e são até mortas. Então, infelizmente, essa hostilização ao Evangelho de Cristo continua, porque o diabo fomenta isso, porque o diabo sabe que uma pessoa, quando toma conhecimento do Evangelho, ela é transformada numa nova criatura, e ela sai da rota do inferno para ir para a rota do céu. E é esse o propósito de Deus. Deus nos amou e nos deu o seu Filho, para que nós pudéssemos crer nele e assim alcançar o direito importante e maravilhoso da vida eterna. Segundo versículo, leia comigo. Deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus e a carne dos teus santos às feras da terra. Quantas vezes as pessoas estão até nos dias de hoje, sendo mortas, assassinadas, perseguidas, presas, porque falam do Evangelho. No passado, então, isso foi uma realidade. Quantas pessoas foram levadas para as arenas de leões, quantas pessoas foram levadas às fogueiras, porque confessavam a Jesus como Salvador, porque tinha na Bíblia a sua regra de fé. Então nós precisamos de entender que essa perseguição, ela já aconteceu com mais frequência, mas continua acontecendo hoje. E isso nos indica que nós estamos no caminho certo. No caminho certo. Porque morrer com Cristo é saber que a eternidade espera-nos com a glória celestial preparada para todos. Leiamos o terceiro versículo, diz assim: derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Nós aqui no Brasil já vivemos isso. Perseguiam as igrejas, quando morria um crente, era proibido sepultar no cemitério, punha o crente no caixão, saía procurando cemitério aqui e acolá, porque nas cidades às vezes era proibido isso. Alguém dominava, alguma religião dominava e dizia aqui não, crente não é sepultado. Então esse tipo de perseguição aconteceu na história e infelizmente, mesmo nos dias atuais, com tanto desenvolvimento tecnológico, com tanta comunicação, ainda continua existindo. Mas nós precisamos de entender que essas perseguições não vão impedir o progresso do reino de Deus, o progresso da igreja do Senhor Jesus e a prosperidade do Evangelho nos corações. Leiamos mais um texto, 4. Tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Às vezes nós nos sentimos assim. As pessoas olham para nós com desdém, com escárnio, porque nós somos servos de Deus. Mas a Bíblia diz, o próprio Jesus no seu discurso do Sermão da Montanha, ele disse, quando vos injuriarem e perseguindo disserem todo mal contra vós, alegrai-vos e exultai, porque será grande o vosso galardão nos céus. Então não fica triste quando alguém zomba de você, não fica triste quando alguém te critica, não fica triste quando alguém te dá um apelido pejorativo para você. Alegra-te, porque Deus tem a recompensa para a sua vida. Mais um versículo de número 5. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Olha, Deus é um Deus zeloso, mas também misericordioso. É um Deus que se ira, mas é um Deus de amor. E nós não devemos provocar a Deus. Nós devemos nos aproximar dele e dizer, Senhor, eu sou falho, sou pecador e quero a tua graça, quero o teu amor, quero o teu perdão. E ele está sempre com a mão estendida, porque Deus nos olha com o filtro da sua misericórdia. E misericórdia significa colocar o miserável no coração. Assim como Jesus alcançou aquela mulher sentada no poço, era uma samaritana que ninguém falava com ela. E ele a transformou numa evangelista, numa proclamadora do seu evangelho. Assim como o Senhor Jesus naquela mulher que foi levada a ele por aqueles homens que com pedras nas mãos queriam apedrejá-la. Jesus a perdoou e todos voltaram para casa envergonhados com a atitude violenta deles. E assim aquela mulher foi salva e Jesus disse,
vai e não peques mais. Então é importante nós entendermos o amor de Deus a nosso favor. Mais um versículo, o de número 6. Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Estas nações que não invocam ao Senhor, estas nações que perseguem os pregadores, estas nações que proíbem o evangelho, elas estão debaixo de uma maldição que elas mesmas levantaram contra elas. Mas o amor de Deus continua disponível e de tempo em tempo nós vamos vendo o evangelho entrando e fazendo a obra que é importante. Mais um versículo de número 7, porque lhes devoraram a Jacó e lhe assolaram as moradas. Essas perseguições, elas vão tomando corpo em alguns lugares de perseguição, mas até onde Deus permite, porque quando Deus age, as coisas mudam e a vida torna-se melhor. Nós devemos orar pelas nações, vamos orar pelos países que estão fazendo essa oposição ao Evangelho de Cristo, para que eles possam cair na real e ver que só Jesus Cristo salva. Mais um versículo, de número 8, diz assim: não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apressaram-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatido. Então, olha, nós podemos pedir a Deus para apressar sobre nós a misericórdia. E vamos pedir para Deus apressar a misericórdia dele nas nações hostis ao Evangelho, contrárias ao Evangelho, as nações onde ainda é proibido falar de Cristo. Vamos pedir para que a misericórdia do Senhor esteja alcançando esses governantes cruéis, déspotas, que impõem regimes e à força procuram se manter lá, não importando o que a população sofre, mas por vaidade, por orgulho, por necessidade de se manter, matam, tiram a vida, prendem, as pessoas estão passando fome e assim por diante. Mas nós pedimos, Senhor, haja, apressa a tua misericórdia sobre essas nações, para tirar esses déspotas e colocar ali pessoas que têm um coração voltado para ti, para que nós possamos ter paz neste mundo e alegria e essas pessoas possam viver um tempo melhor. Mais um versículo, o de número 9, assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Nós não merecemos o perdão, nós não merecemos o livramento, nós não merecemos a bênção, mas é por amor. Jesus morreu na cruz por amor e Jesus quer nos salvar pelo seu amor, pela sua bondade e pela sua graça. Mais um versículo, de número 10, diz assim: porque diriam as nações, onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Existe uma canção que diz que o sangue dos cristãos, derramado nas arenas, nas perseguições, tornaram-se em semente. E ali nasceram muitas árvores frondosas, que têm sido sombra para as nações. Que o Brasil seja um país missionário, onde os brasileiros possam entender que Deus nos tem dado a oportunidade de entrar nas mais diferentes nações para ali pregar o Evangelho salvador e libertador de Cristo Jesus, porque só Jesus Cristo salva. Repito isto porque é necessário entender que isto é uma verdade incontestável, é uma verdade maravilhosa, é uma verdade sobre-humana, porque a verdade é Cristo e Cristo quer ser esta verdade nos nossos corações. Mais um versículo, o de número 11, diz assim: chegue à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder, preserva os sentenciados à morte. Veja, nós temos um exemplo clássico, quando o povo de Deus estava escravo no Egito, esse povo clamava, gemia, sofria. Deus levantou Moisés e disse: Moisés,
Tira o meu povo do Egito, porque o gemido deste povo tem chegado até a mim. O gemido de muitas pessoas em diversos países, aqui na América do Sul, aqui nas nossas Américas, ou então no Oriente, em diversas regiões do mundo, o gemido tem chegado. Deus não está surdo. Deus tem levantado Moisés aqui e acolá para tirar o povo da escravidão, para tirar o povo do sofrimento, para diminuir a dor, o gemido e o clamor dessas pessoas, porque o amor de Deus nos leva a isso. E nós devemos crer nesta verdade incontestável, que o Evangelho de Cristo há de cobrir todo o mundo, todas as nações, para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer Cristo e decidir-se por Ele. O penúltimo versículo, de número 12, retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram. Nós nem precisamos estar desejando o mal para ninguém, porque as pessoas que praticam o mal já está nela. 7 vezes mais, 100 vezes mais, porque quem deseja o mal, ou quem pratica o mal, é porque já está como um câncer dentro dela, o mal tomando conta. Mas este mal tem saída, este mal tem como ser resolvido. É só deixar Jesus entrar, porque Ele tira, arranca o mal do coração e coloca a paz, o amor, a esperança, a fé, as bênçãos. Último versículo, leia comigo, número 13. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. De geração em geração, proclamaremos os teus louvores. Esse é o meu papel. Esse é o seu papel, meu irmão, é o seu papel, minha irmã. Vamos dar graças a Deus e louvá-lo sempre. Faça a campanha do Salmo 79, deixa Deus fazer uma grande obra na sua vida e viva na fé, na esperança e no grande amor de Deus. Chegou o momento, quando eu quero ungir a minha mão, vou estendê-la no vídeo e vou orar por todos vocês. Oremos juntos. Senhor Deus e Pai, apresento neste altar todas as pessoas cujos nomes têm sido enviados para o Falando ao Coração. Apresento todas as pessoas que oram comigo e peço que as tuas mãos estejam estendidas, alcançando cada pessoa onde ela está e manifestando a tua graça, o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia, salvando, libertando, fortalecendo, abençoando, abrindo portas e dando vitórias. É no nome de Jesus que eu repreendo toda a enfermidade e declaro cura para cada pessoa, sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Deixo com vocês o meu abraço ungido. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham o melhor de Deus acontecendo na vida de todos vocês. E digam comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.